Eu quero saudar todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra que o Senhor colocou no meu coração no dia de hoje se encontra no livro de Mateus, capítulo 19, versículo de número 26. Mateus 19, 26 nos diz assim: para os homens é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Vou repetir. Mateus capítulo 19, versículo 26 nos diz assim: para os homens é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Diante desse texto de Mateus capítulo 19, versículo de número 26, eu quero falar sobre um camelo pela agulha. Jesus estava falando de algo impossível. Jesus fez uma comparação que parecia absurda. Um camelo passando pelo fundo de uma agulha. Mas por que ele usaria uma imagem tão impossível? Tudo aconteceu depois que um jovem rico perguntou a Jesus o que deveria fazer para herdar a vida eterna. Ele era religioso, conhecia os mandamentos, tinha riquezas, aparentemente tinha tudo. Mas quando Jesus tocou justamente naquilo que dominava o seu coração, o jovem foi embora triste. Então Jesus disse: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E aqui existe um detalhe importante. Talvez você já tenha ouvido que a agulha era uma pequena porta de Jerusalém pela qual um camelo precisava passar ajoelhado. Essa explicação ficou muito popular. Mas não existe boa evidência histórica de que Jesus estivesse falando dessa suposta porta. A comparação era muito mais radical. Jesus escolheu um dos maiores animais conhecidos por seus ouvintes e colocou diante dele uma das menores aberturas imagináveis. Era propositalmente impossível. Por isso os discípulos ficaram profundamente admirados e perguntaram: então quem pode ser salvo? E a resposta de Jesus revela o verdadeiro significado da comparação. Aos homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Jesus não estava ensinando que possuir dinheiro automaticamente condena alguém. Ele estava mostrando o perigo de colocar nessa segurança, ou melhor dizendo, ele estava mostrando o perigo de colocar nossa segurança nas riquezas. O problema não era simplesmente aquilo que o jovem possuía. Era aquilo que possuía o jovem. Dinheiro pode estar nas mãos sem ocupar o coração. Mas quando se transforma em nossa segurança, identidade e esperança, ele ocupa um lugar que pertence somente a Deus. Existe algo ainda mais profundo nesta passagem. Ninguém consegue comprar, conquistar ou merecer a própria salvação. Nem o rico, nem o pobre. A salvação é impossível pela capacidade humana. Mas aquilo que o homem não consegue fazer, Deus pode. A grande pergunta que fica para nós diante desse texto é: quanto você possui? É o que possui o seu coração. Então, diante dessa passagem que o Espírito de Deus ia falar sobre
Esta passagem que se encontra no livro de Mateus, capítulo 19, verso 26, que Jesus aqui fala para esse jovem rico na qual indaga a Jesus esse jovem perguntando: bom mestre, o que fazer para herdar a salvação? E aqui nós vemos Jesus fazendo um teste de fé com esse jovem. Jesus diz: vai, vende tudo o que você tem e dê aos pobres. E esse jovem volta triste para a sua casa. Mas Jesus falou isso para testar a fé dele. Então que nós possamos fazer igual esse jovem. Não podemos fazer igual esse jovem rico, na qual Jesus está querendo dizer para nós aqui diante dessa passagem. Que Jesus disse que Jesus estava falando de algo impossível para pobre, para rico, para todos nós, que a salvação só vem através de Jesus, que nenhum outro meio é possível senão nós cremos em Jesus, crer que Ele ressuscitou entre os mortos e venceu para nos dar a vitória. Então, diante dessa palavra, que o Espírito Santo de Deus venha falar sobre o seu coração nesse dia de hoje, que Ele venha tocar em seu coração e nos dar o entendimento que somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão através dele. Então todos fiquem com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.